Jó, capítulo 11. Foi a vez de Zofar de Naamate se pronunciar. Que mundaréu de palavras! Não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Acha que pode continuar falando sem que digamos nada? Acha que vamos tolerar seus insultos e zombarias calados? Você alega, minha doutrina é perfeita e minha conduta impecável. Ah, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse o que pensa de você. Desejo que ele mostre a você o que é a sabedoria de verdade, pois a verdadeira sabedoria é bem cheia de complexidade. Mas esteja certo disto, você ainda não recebeu nem a metade do que merece. Você acha que pode explicar os mistérios de Deus? Acha que pode traçar um perfil do Todo-Poderoso? Deus é muito mais elevado que sua mente, mais profundo do que pode compreender. Ele se estende além dos horizontes da terra, é muito maior que todo oceano e mar. Se ele ordenar que o prendam ou arrastá-lo para o tribunal, o que poderá fazer? Ele percebe de longe a mentira e reconhece a maldade à distância. A Deus ninguém engana. Assim o ignorante só será sábio no dia em que a mula aprender a falar. Mas fique tranquilo. Se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para Ele estender as mãos, se limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro sem medo nem culpa. Você se esquecerá das suas angústias. Elas não passarão de vagas lembranças. O sol vai raiar e brilhar para você, e toda sombra será dispersa ao romper da manhã. Confiante de novo e cheio de esperança, você descansará. Olhará em volta e desfrutará toda a segurança. Bem acomodado e sem grandes preocupações, você será procurado por muitos por causa de tanta bênção. Mas o ímpio não verá nada disso. Continuará descendo ladeira abaixo, sem ter para onde ir, sem esperança, apenas a morte certa. Jó, capítulo 12. Jó respondeu: Vocês falam como especialistas. Até parece que quando morrer, não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Mas lembrem-se de que eu também penso. E vocês não são melhores que eu. Ora, não é preciso ser especialista para saber essas coisas. Estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então esse é o homem que conversava com Deus. Ridicularizado sem piedade nem dó. Vejam, o homem que nunca errou. É fácil para quem está no bem bom acusar para o próspero desprezar os que estão na pior. Os desonestos residem em segurança nas fortalezas, e os que insultam Deus vivem no luxo. Eles pagam um ídolo para receber proteção. Mas perguntem aos animais. Deixem que ensinem vocês. Os pássaros podem dizer o que está acontecendo. Observem a terra. Aprendam dela o básico. Ouçam. Os peixes do mar dirão a vocês o que sabem. Não está claro que todos eles concordam em que Deus é soberano e que tudo está em suas mãos? Cada alma vivente, cada criatura que respira. O ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vocês acham que os mais velhos detêm o monopólio da sabedoria, que é necessário ficar velho para entender a vida? A verdadeira sabedoria e o poder legítimo pertencem a Deus. Com Ele aprendemos a viver e por que viver. Se Ele derruba alguma coisa é para valer. Se Ele prende alguém, não tem escape. Se Ele retém a chuva, prevalece a seca. Se Ele libera a água, a tudo inunda. Poder e sucesso pertencem a Deus. Tanto o enganado como o enganador devem responder a Ele. Ele despe os especialistas de suas credenciais
expõe os juízes como tolos sem critério. Ele desnuda os reis das vestimentas luxuosas e amarra um trapo em volta de sua cintura. Ele despe os sacerdotes dos seus mantos e demite altos oficiais de seus cargos. Ele faz calar a voz dos sábios e dos anciãos tira o bom senso e a sabedoria. Ele despreza as celebridades e desarma o forte e o poderoso. Ele ilumina o que está escondido em lugares profundos e escuros e converte a densa escuridão na luz do meio-dia. Ele faz nações surgir e se extinguir, faz crescer um povo e dispersa-o. Ele tira a razão dos líderes do mundo e os faz andar por terras sem rumo. Eles tateiam no escuro, cambaleando como bêbados. Jó, capítulo 13. Sim, vi com meus próprios olhos, ouvi com meus ouvidos e compreendi tudo isso. Tudo o que vocês sabem, eu sei também. E, portanto, não sou inferior a nenhum de vocês. Vou apresentar meu caso diretamente ao Todo-Poderoso. Agora vou recorrer a Deus. Já o apresentei a vocês e o que fizeram? Só me humilharam com mentiras. Vocês são um bando de charlatões. Não são de nada. Se ao menos ficassem calados, demonstrariam atitude de sabedoria. Ouçam agora, enquanto apresento meu caso. Considerem meu ponto de vista. Ou vocês vão continuar mentindo em nome de Deus, inventando histórias para defender Deus. Por que vocês tomam partido dele? Acham que ele precisa de advogado de defesa? O que aconteceria se vocês estivessem no banco dos réus? Suas mentiras até convenceriam um júri. Mas e a Deus? Ele interviria imediatamente se descobrisse parcialidade em seu testemunho. O esplendor dele não deixa vocês em pânico? Não tem medo de mentir tão descaradamente diante de Deus? Suas declarações são sabedoria de Araque, que mereciam ir para a sarjeta. Então, segurem a língua enquanto falo. Estou preparado para toda e qualquer consequência. Por que sempre fico em maus lençóis quando tento tomar as rédeas da minha vida? Porque ainda que ele me mate, continuo a esperar nele. Mas de fato, até o fim, vou defender minha inocência. Apenas esperem e vejam a minha defesa. Se eu fosse mesmo culpado, acham que eu faria isto? Quem é mau teria coragem de aparecer diante de Deus? Vocês deveriam prestar atenção ao que digo. Ouvir atentamente com os dois ouvidos bem abertos. Agora que apresentei minha defesa, tenho certeza de que serei absolvido. Alguém pode provar suas acusações contra mim? Se tiver, eu me calo e posso morrer. Por favor, Deus. Tenho 2 pedidos. Conceda-os e saberei que posso contar contigo. Primeiro, afasta de mim as aflições. Para mim, o terror é demasiado. E fala diretamente a mim para que eu possa responder. Ou me deixa falar e me respondes. Quantos pecados foram registrados contra mim? Mostra-me, por favor. Que mal cometi? Por que te escondes e permaneces em silêncio? Por que me tratas como inimigo? Por que me chutas como se eu fosse uma lata velha? Por que chutas um cachorro morto? Sei que tens uma longa lista de erros meus, pecados que remontam à minha juventude. Tu me acorrentas e não consigo me mover. Vigias cada movimento e observas todos os meus passos. O homem vai se corroendo como a madeira que apodrece,
e como a roupa que é roída pela traça. Jó, capítulo 14. O homem é tão frágil. Sua vida é curta e cheia de angústia. Como uma flor que brota e logo murcha, tão passageira como a sombra de uma nuvem. E por que gastas teu tempo comigo, um ser tão insignificante? Por que te dás ao trabalho de me arrastar para o tribunal? Não dá nem para discutir. Esperas alguma coisa de nós? A vida do homem é tão limitada. Tu já sabes, pois decidiste nosso tempo de vida. Estabeleceste os limites e ninguém pode ultrapassá-lo. Então, dá um pouco de descanso até que se cumpram os dias estabelecidos. Pelo menos, para a árvore sempre há esperança. Derrube-a e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas, e seu tronco morra na terra, mal sente a água e ela torna a vida. Brota e cresce como uma planta nova. Mas e o ser humano? Ele morre e não tem volta. Dá seu último suspiro e tudo se acaba. Como a água do lago evapora e o leito do rio seca, assim o homem se deita e jamais se levantará. Porque simplesmente não me enterras e te esqueces de mim por um tempo, até que tua ira tenha diminuído. Poderias estabelecer um prazo para te lembrares de mim de novo. Se o homem morrer, viverá novamente? Eu pergunto. Durante todos esses dias difíceis, continuo esperando pelo dia em que receberei libertação. Saudoso da criatura que fizeste, tu me chamarás e eu responderei. Vigiarás cada passo que eu der, mas não contarás quanto errei. Meus pecados serão amarrados num saco, atirados ao mar, e irão para o fundo do oceano. Mas assim como a montanha pode desmoronar e as rochas mudam de lugar, as águas desgastam as pedras e o chão sofre erosão, nossa esperança é reduzida a pó. Tu és demais para nós e sempre tens a última palavra. Nosso aborrecimento por isso se vê em nossa fisionomia, mas tu nos despedes mesmo assim. Se nossos filhos se derem bem ou mal, nunca o sabemos nem saberemos. Só podemos sentir as próprias dores e lamentar o próprio sofrimento. Jó, capítulo 15. Elifaz de Temã falou pela segunda vez. Se você fosse mesmo sábio, não falaria tolices, não jogaria palavras ao vento, nem falaria esses absurdos numa discussão tão séria como essa. Olhe para você. Você banaliza tudo, transforma assuntos espirituais em conversa fiada. O seu pecado o ensinou a falar desse jeito. Você preferiu adotar a linguagem de malandro. Suas palavras denunciam sua culpa. E não sou eu quem digo, mas você mesmo se entrega. Acha que é o primeiro a enfrentar isso? Você nasceu antes de existirem as montanhas? Estava presente quando Deus criou tudo? Acha que conhece todas as coisas? O que você sabe que nós não sabemos? Que discernimento você tem que nos falta? Barba grisalha e cabelos brancos não significam nada? Há gente mais velha que seu pai do nosso lado. As promessas de Deus não bastam e as nossas palavras ternas não o consolam? Por que permite que suas emoções o dominem? Precisa sair dando coices e cuspindo fogo para todos os lados em revolta contra Deus? Como deixa palavras como essas saírem de sua boca? Acha possível um mero mortal ser impecável aos olhos de Deus? Como um pobre mortal pode achar que tem razão?
Ora, Deus não confia nem mesmo nos anjos. Nem os céus são totalmente puros a seus olhos. Quanto mais nós, humanos imundos e corruptos, que bebem a maldade como água. Tenho umas coisinhas para dizer a você. Preste atenção. Vou falar da minha experiência. É o que gente sábia sempre ensinou também. Sem nenhuma reserva do que aprenderam com seus pais há muito tempo, quando eram donos de toda esta terra. Para os que vivem segundo as próprias leis, não as de Deus, não existe nada além da angústia. E quanto mais vivem, a situação piora. Qualquer coisa, até mesmo um pequeno ruído os amedronta. Quando finalmente pensam que estão em paz, acontece um desastre. Eles se desesperam, pois a situação nunca melhora. Vivem com uma corda no pescoço. Eles andam para lá e para cá à procura do que comer. Todo dia é o dia do juízo. Eles vivem em constante terror, sempre jogados contra a parede, porque insistem em erguer os punhos contra Deus. Desafiam o Todo-Poderoso, brigam o tempo todo com Deus e sempre estão na defensiva. Mesmo que pareçam ter boa saúde, sejam bem dispostos e joviais, terminarão seus dias em lugares em ruínas. Dormirão em barracos detonados, caindo aos pedaços. Nunca prosperarão, nem conseguirão juntar dinheiro. E depois, a morte. Não pense que escaparão. Seu fim será como um mato ressecado. Um leve sopro de Deus bastará para os derrubar. Há uma lição aqui. Quem investir em mentiras, as receberá com juros, pagos de uma vez só antes do prazo. Que investimento! Serão como fruto destruído antes de amadurecer, como botão de flor arrancado antes de desabrochar. Os ímpios são infrutíferos. Não tem proveito algum. A vida construída com suborno se desfará. Eles se unem carnalmente com o pecado e geram a maldade. Do ventre deles só nasce engano. Jó, capítulo 16. Então Jó se defendeu. Já ouvi mais do que podia aguentar. Vocês são consoladores de Araque. Será que esse papo furado não acaba nunca? Qual o problema de vocês? Por que insistem tanto nisso? Se vocês estivessem na minha pele, eu poderia até falar do mesmo jeito, despejar um monte de sermões e obrigá-los a ouvir tudo. Mas nunca faria isso. Eu os consolaria e confortaria. Tentaria aliviar as coisas, não torná-las piores. Quando falo, não me sinto melhor. Se me calo, também não ajuda em nada. Estou esgotado. Deus, tu me destruíste, a mim e minha família. Estou seco, sou apenas pele e osso. Assim mostras ao mundo que estás contra mim. Quando me olho no espelho, vejo um testemunho do que fizeste a mim. Tua ira me dilacera, teus dentes me rasgam em pedaços, e meus inimigos lançam olhares ferozes para mim. As pessoas me apontam o dedo, ridicularizam e batem em mim. Todos se juntam para me perseguir. E Deus apenas olha e permite que os ímpios façam isso. Eles fazem o que querem comigo. Eu estava cuidando da minha vida, tranquilo, quando Deus me golpeou. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou de um lado para o outro. Ele me escolheu como alvo e me cercou de flecheiros prontos para atirar. Sem dó nem piedade, eles me acertaram com suas flechas. E agora estou ferido e o chão todo manchado do meu sangue. Ele me destruiu. Uma vez após outra, caiu sobre mim como um bravo lutador.
Vesti-me de luto e prostrei-me com o rosto em terra. Meus olhos estão vermelhos de tanto chorar, e vejam as minhas olheiras. Estou assim, ainda que nunca tenha ferido uma alma, e minhas orações sejam sinceras. Ó terra, não esconda o mal que me fizeram. Não abafe meu choro nem meu protesto. Saibam que há alguém no céu que conhece a verdade sobre mim. O advogado que pode limpar o meu nome, meu protetor, meu amigo. Enquanto as lágrimas dos meus olhos são derramadas diante de Deus, Ele defende um pobre mortal perante Deus, como se defende um grande amigo. Pois faltam somente alguns anos para que eu tome o caminho sem volta. Jó, capítulo 17. Meu espírito está debilitado. Meus dias estão esgotados. A sepultura está aberta à minha espera. Estás vendo esses zombadores que me cercam? Por quanto tempo ainda vou ter de suportá-los? Oh Deus, preciso da tua ajuda. Preciso da tua garantia, pois és o único que podes fazer isso. Essa gente não ajuda em nada. Sabes quão insanos eles podem ser. Não os deixes sair como vencedores. Os que traem os próprios amigos ensinarão perversidade aos filhos. Deus, tu me colocaste na boca do povo, e eles me cospem no rosto. Mal enxergo de tanto choro. Sou apenas pele e osso. Os íntegros não conseguem acreditar no que vem. E os de bom coração estão convencidos de que desisti de Deus. Mas quem tem princípios se mantém firme. E quem tem as mãos limpas ficará cada vez mais forte. Vocês ainda querem falar alguma coisa? Querem fazer uma nova tentativa? Até agora não encontrei nem sombra de sabedoria nas suas palavras. Minha vida está prestes a acabar. Todos os meus planos estão arruinados. A chama da minha esperança está apagada. Dizem que a noite se transformará em dia e que a alvorada está prestes a surgir. Mas se tudo que espero é ir para o cemitério, se minha única esperança de conforto é o túmulo, se vou apodrecer depois de enterrado e os vermes serão meus únicos companheiros, como vocês podem falar de esperança? Alguém vai me ajudar a encontrá-la? Não. A esperança será enterrada comigo. Descansaremos juntos debaixo da terra. Jó, capítulo 18. Bildade, de Suá, entrou na conversa. Vamos parar com esse jogo de palavras? Francamente, seja razoável e poderemos conversar. E por que você trata seus amigos como animais? Você olha para nós como se não soubéssemos coisa alguma? Por que se acha tanto? Quer que o mundo todo se adapte a você? A realidade deveria mudar por sua causa? A regra é esta: a luz dos ímpios se apaga, o seu brilho diminui e se extingue, a casa deles escurece, a lâmpada de sua vida é apagada. Seus passos fortes tornam-se vacilantes e tropeçam nas próprias armadilhas. Ficam enroscados na própria emboscada. Seus pés ficam presos, bem presos pelo laço. Eles tropeçam nas cordas que esconderam e caem na cova que eles mesmos cavaram. O terror vem de todos os lados. Eles correm o mais rápido que podem. As aflições estão prontas para devorá-los. A desgraça está prestes a lançar-lhes as garras. São arrancados do conforto de seu lar docilar e levados direto para a morada da morte. A vida deles se esvai em fumaça.
O fogo e o enxofre espalham-se por suas ruínas. Suas raízes apodrecem e seus galhos secam. Eles nem serão mais lembrados. Serão enterrados como indigentes sem nome. São atirados da luz para as trevas, totalmente banidos do mundo, e saem de mãos vazias. Nem um único filho, nada que mostre algum resultado de sua vida na Terra. Do Oriente ao Ocidente, todos estão apavorados e horrorizados com o fim deles. Vejam, é isso que acontece com os perversos. Esse é o fim dos que ignoram Deus. Jó, capítulo 19. Jó respondeu: Até quando continuarão a me torturar, a me machucar com suas palavras? Já me insultaram mais de 10 vezes e não têm vergonha de me detonar. Se eu saí dos trilhos, fiz algo de errado, o que vocês têm a ver com isso? Por que vocês ficam se achando e usam a minha situação para acabar comigo? Vão reclamar com Deus? Ele está por trás de tudo. Foi Ele que me jogou nesta confusão. Olhem para mim. Grito desesperado: socorro! E sou ignorado. Ninguém se importa. Deus interditou o meu caminho. Estou totalmente encurralado. Ele cobriu todas as luzes. Estou preso no escuro. Ele destruiu minha reputação, tirou-me até o respeito próprio. Ele me fez em pedaços. Estou arruinado e arrancou a esperança pela raiz. Não sobrou nada. Lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse seu pior inimigo e jogou tudo e todos contra mim. Usa toda a arma que se possa imaginar. Cerca-me por todos os lados. Não há como escapar. Deus tirou de mim a minha família. Todos os que me conhecem me evitam. Meus parentes e amigos me abandonaram. Os meus hóspedes viram a cara para mim. As criadas me tratam como um inútil, fazendo de conta que nunca me viram. Chamo meu criado e ele me ignora, até mesmo quando peço um favor. Minha mulher já não suporta ficar ao meu lado. Sou um ser repugnante para meus parentes. Até os mendigos na rua me desprezam. Quando saio, zombam de mim. Todos de quem fui chegado sentem nojo. Meus amados me rejeitam. Estou só pele e osso. Minha vida está por um fio. Amigos, meus amigos, tenham dó. Deus pegou pesado comigo. Vocês vão fazer o mesmo. Já não me tiraram até o couro? Quem dera minhas palavras fossem registradas num livro, ou melhor ainda, esculpidas numa pedra. Apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá a vida, e no final, é Ele quem me fará justiça. E eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído. Verei Deus com meus próprios olhos. Como anseio por esse dia. Se vocês estão pensando, como podemos arrasá-lo, pois a culpa dessa aflição é toda dele? Esqueçam. Comecem a se preocupar com vocês mesmos. Preocupem-se com seus pecados e com o juízo divino, pois não há nada mais certo que o julgamento. Jó, capítulo 20. Zofar de Naamate tomou a palavra outra vez. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Você me irritou. Chegou a me dar nó no estômago. Como ousa insultar a minha inteligência desse jeito? Por isso contesto. Você não conhece nem mesmo o básico. Não sabe que as coisas são assim desde o início, desde que a humanidade existe no mundo. A alegria do ímpio tem vida curta.
A felicidade dele é momentânea. Pode ser que o orgulho do ímpio chegue aos céus e sua arrogância seja tanta que toque as nuvens, mas no fim ele acaba sentado num monte de esterco. Quem o conheceu olha e diz: onde ele foi parar? É tão passageiro quanto um sonho do qual não se lembra. Desaparece como se fosse ilusão. Já foi importante, mas agora é como um João Ninguém. Passa despercebido, não importa aonde vá. Seus filhos vão mendigar na rua para restituir a todos de quem tirou vantagem. Em pleno vigor da vida, ainda que jovem, morrerá. Ele saboreia o mal como uma iguaria, degusta a maldade sem pressa, deixa na boca para saborear mais. E como aprecia o mal! Mas depois, o estômago revira, causa forte intoxicação alimentar. A comida refinada tem de vomitar, e Deus o faz colocar tudo para fora. A maldade que engoliu torna-se veneno e o mata. Não poderá aproveitar nada do que conseguiu. Nenhum banquete, nem festa, nenhum bom vinho. Tem de devolver tudo que ganhou sem nem ter a chance de desfrutar o seu trabalho. E por quê? Porque explorou o pobre e tomou o que não lhe pertence. Aquele que nega a Deus nunca está feliz com o que tem, e sua ganância não dá folga. Ele ajunta muita coisa, mas não consegue se agarrar a nada. Quando pensa que já tem tudo, o desastre acontece. É servido com um bom prato de miséria. Quando a barriga está cheia, Deus dá uma amostra de sua ira, depois despeja todo o seu furor sobre ele. Se foge de um desastre, vai de encontro a outro. Ele é atirado de um lado para outro, espancado até a morte. O horror assombra sua casa, e tudo o que tem escoa pelo ralo. A vida dele deu perda total. Não tem onde cair morto, não possui mais um tostão furado. Deus arrancará suas roupas sujas de maldade e as pendurará à vista de todos. Sua vida é arrasada como por um terremoto, pois nada pode resistir à ira de Deus. Aí está. Esse é o plano de Deus para o ímpio. Isso é o que o aguarda.